Saudações, muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Estamos desta vez para dar início ao nosso programa Vidas Abertas. Esta aqui é a primeira edição com o nosso primeiro jovem, de nome Antônio Macuacua. Ele que irá responder aqui algumas questões sobre aquilo que nós já havíamos mostrado nos nossos roteiros passados. Muito boa tarde, Antônio Macuacua, mais conhecido por Macualanga. Bem-vindo ao nosso programa. Este é o Belchor Eduardo, canal do YouTube. Está a fazer parte do programa Vidas Abertas. Para já, gostaria que respondesse alguma questão, aqui neste caso a primeira, da conta de que, afinal, de onde vem o Macualanga? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a equipe Belchor Eduardo e cumprimentar a África e simultâneo o mundo, né, em geral. O Macualanga vem dos 12 apelidos, né, em que o meu pai é Langa, a minha mãe é Macuacua. Então preferi juntar esses 12 apelidos e forma Macualanga. Então é isso mesmo. Sim. Exatamente. Bom, diz aqui que o seu nome Macualanga vem da junção dos dois apelidos, tanto materno assim como paterno. No seu lado materno é Macuacua e no paterno Langa. Associando isso, conseguiu concluir que seria Macualanga. Exatamente. Este também é o seu nome artístico. Sim, sim. Ok? A segunda questão aqui é como foi a infância do Macualanga? A minha infância foi boa, também foi complicado em termos do como é que é, porque a minha infância foi duro, não é? Em línguas gerais, foi duro, porque eu tive a oportunidade de estudar numa escola, essa escola chamada Escola Comunitária Solidariedade, que era da Cooperação Portuguesa, onde lá eu aprendi muita coisa, não é? Onde eu fiz meus estudos até 8ª classe. Então lá tive a oportunidade de aprender o desenho artístico, tive a oportunidade de aprender a cestaria, tive a oportunidade de aprender batique, tive a oportunidade de aprender sapataria, tive a oportunidade também de aprender como é que é? Sim, são coisas básicas essas que eu aprendi lá. Ok. Sim. Então, depois disso eu quis mais aprofundar. Então, espreitei na carpintaria, vi de que poderia aumentar alguma coisa, não é? Então, aprendi a carpintaria e também quis voar mais. Aprendi sozinho as pinturas plásticas, porque já tinha noção da pintura plástica, porque o desenho rima com a pintura. Okay. Muito bem, muito bem. Por incrível que pareça, o Macualanga acabou respondendo aqui as próximas duas questões, que eram como é que foi o percurso estudantil do Macualanga. Acabou dizendo aqui que estudou na Escola Comunitária da Solidariedade. Acerca deste quesito, o seu percurso estudantil, como foi? Até que classe pôde estudar e como é que foi esse período estudantil? Bem, esse período foi maravilhoso, mas também teve uma parte em que já as coisas estavam a complicar, porque aí, uma vez que a escola, quer dizer, os patrocínios eram da Cooperação Portuguesa, então Portugal depois teve uma certa dificuldade financeira. Então nós estávamos lá a estudar de borla e por acaso lá tínhamos mata-bicho e tínhamos o almoço, refeições, sim. Então depois dessas todas dificuldades já não tinha como comprar o material para a escola, inclusive a prova mesmo para comprar já não tinha dinheiro e parei assim de estudar. Mas em que classe parou? Em que classe parou?
Oitava classe. Ok, então diz aqui que estudou até a oitava classe naquela ajuda, neste caso podemos considerar uma ajuda oferecida pela cooperação portuguesa, que pagava assim, a alimentação, pagava material que usava. E desde o momento em que começaram a notar-se ali dificuldades no financiamento, neste caso por parte da cooperação portuguesa, teve também dificuldades no seio da família de continuar a conduzir os seus estudos. Certo. Ok? Certo. Então, como é que Macualanga aprende a pintura, como eu estava a dizer? Como e onde exatamente aprendeu? Bem, eu aprendi a pintura em casa, com aquela vontade de querer mexer. Então, fui lá me encontrando e vi de que a pintura era também bem-vindo naquilo que é a minha pessoa. Então, aquilo, de vez em quando ia em casa dos amigos que eram artistas também, para poder ter mais experiências, e também ia aproveitar, também ia aos concertos, como é que é? Há uma exposição só para poder assistir, para poder apreciar novas artes, nova linhagem e novos traços. Então fui sozinho, investigando até esse ponto em que eu me encontro. Ok? Aí em casa conseguem ver, assim como eu, assim posso ver, os trabalhos de Macualanga. São trabalhos mesmo de se tirar o chapéu, ou melhor, de se tirar os chapéus, porque quase todo mundo cai de rosto inteiro ao ver esses trabalhos, são maravilhosos. Ao fazer os seus trabalhos, já apresentava-os, conseguiu ter algum apoio? Não consegui ter algum apoio, não consegui ter uma oportunidade para que sirva de alavanca, né? na minha área ou na minha posição artística. Ok. E antes mesmo da entrevista aqui, o Macualanga dizia que nos seus tempos livres faz os seus trabalhos e leva-os à rua para vender. Em termos de cálculos, o que já ganhou com esse trabalho? Bem, eu não posso considerar ganho, mas também eu digo assim, um artista tem que ter uma mente de divulgar o seu nome de qualquer forma. Porque se nós queremos seguir nos valores, por acaso eu não seria a Macualanga que eu sou agora. Exato. Porque eu não me importo gastar mais, mas se a pessoa aparecer e dizer assim, olha Macualanga, eu gostei das suas obras, eu quero uma obra, mas tenho 500 meticais, okay. Eu dou. Eu tenho 200 meticais, eu dou. Mas eu sei que a mesma obra pode valer 2.000, pode valer 30.000, pode valer 100.000, okay. Etc. Sim. Ok. Ali dizia para vender o seu peixe, é uma expressão vulgarmente usada, mas dizia mesmo para espalhar o seu nome, seria capaz de vender mesmo a um preço um bocadinho mais baixo. Ok? Então, como é que analisa o teu estado atual? Bem, o meu estado atual, uma vez que eu faço isso do coração, então a alma agradece. E quando a alma agradece, eu fico mais ainda feliz. Okay. É por isso. Okay. Então, em que estado está? Acha que está num nível muito bom do ponto de vista de lançamento do nome ou ainda está mesmo baixo? Bem, isso é para os olhos de quem vem. Mas eu digo que sim, senhor, eu estou bem e sou bom naquilo que eu faço. Okay. Dizia aqui, Macualanga, como é que avalia o seu estado atual? Bem, eu dizia que isso é para os olhos de quem vem. Mas em particular,
eu me vejo como numa posição positiva em que, claro, poderia dar até algumas aulas a algumas pessoas. Ok? Sim. Pois. Macolanga, quais são os seus desafios? O meu desafio é a marca que Ok? eu estou a criar. Vamos falar, por exemplo, desse quadro. Esse quadro simboliza a minha marca. Ok. Esse quadro quer dizer assim, esse quadro fala da minha vida. A caneta, conforme estão a ver, a caneta significa que eu não tive oportunidade de avançar em termos da escolaridade. Então a calça significa que o homem tem que amarrar a calça para poder fazer o seu, desafiar a vida. Porque é assim mesmo, não se justifica ir a batalha assim a calça bem amarrada, porque pode atrapalhar de qualquer forma. E o olho quer dizer que nós temos que ver isso, nós temos que ter atenção daquilo que nós passamos. As dificuldades não estão para nos pôr embaixo, mas também serve de uma alavanca no futuro. Ok. Então, em poucas palavras, quis dizer aqui que esse quadro retrata a tua história, uma vez que não conseguiu prosseguir com os estudos. Entretanto, teve que apertar o seu cinto e ir à luta, uma vez que não tinha como alimentar a sua família por meio de altos cargos de trabalho, teve que sim ir à batalha, mesmo sem ter um nível de escolaridade elevado. Exatamente. Mesmo nessa senda de ideias, falando de quadros, acredito que Macolanga podia explicar aqui os seus quadros. Como artista plástico, nós já vemos aqui os trabalhos que ele traz. Este aqui é o meu lado. Que explicação tem para aí? Certo. Essa obra fala daquilo que está a acontecer no país ou no mundo em geral. A pandemia está a causar danos. Então, em línguas gerais, nós temos que beber da Bíblia. Ok? Temos que tomar da Bíblia, porque bebendo da Bíblia, a Bíblia nos traz paz, nos traz o amor. E não há melhor coisa do que beber da Bíblia. E tendo amor, acredito que se for para respeitarmos as medidas, neste caso, de distanciamento social, nós faríamos isso com muito amor. É uma explicação mesmo aceitável e bonita. E o segundo quadro, este já ao seu lado. Este quadro também idem, retrata aquilo que o coronavírus tem sido reunido o mundo, conforme que nós estamos a ver aqui a cidade, não é? Cidade significa o mundo. Ok? Sim. Então, a cidade em si também tem uma cor aqui branca que significa paz, que significa que nós temos que, quer dizer, em tudo que nós estamos a passar, nós temos que procurar a ter paz. Preservar a paz. Preservar a paz. Exato. Então, conforme que nós estamos a ver, o coronavírus arruinou aquilo que são, reuniu tudo, o mundo. Isto é a árvore, conforme que ele está seco, não tem folha, não tem nada, significa que está arruinado. As águas também, porque a pessoa já não consegue ir à praia mergulhar. Exato. Sim, está arruinado. Então, é dessa forma que eu tento, como é que é explicar sobre esse quadro. Estes são alguns dos quadros que o Macolanga trouxe aqui para apresentar. Fora alguns trabalhos aqui conseguimos ver, ele pinta ali em bolsas. Tem um outro quadro lá mais pequeno que ele pinta, faz até bolsas de palha. São muitos trabalhos que o Macolanga faz, como já havia sido aqui mencionado pelo nosso colega Belchor Eduardo, acerca, lá já mesmo na introdução do trabalho. É mais ou menos isso que tínhamos para falar sobre os quadros. Gostaria de questionar a ti, que conselho deixa aos jovens que têm talento em suas mãos, entretanto não conseguem levá-los a cabo pelo mundo em que estão? Eu aconselho os jovens, ou em geral os artistas, ou quem tem sonho, né? Que não desiste dos seus sonhos e
epá, vamos persistir, persiste, porque tu vais longe, nós vamos longe. Macolanga, deixa-me aproveitar essa expressão persistir. Disse-me aqui antes, Macolanga, não muito fora disto, lá no offline mesmo. Macolanga falava de uma vez que saía para apanhar beatas de cigarro para elaborar um dos seus quadros e as pessoas o viam como louco. Pode explicar um bocadinho isso? Certo, por acaso eu queria trazer uma mensagem, porque na minha zona ou em sítio onde eu estou, vejo jovens perdidos porque se meteram em drogas e inclusive o que está a matar mais é cigarro. Exato. Então eu saí na rua, apanhei beatas de cigarros, então coloquei na tela e fiz uma imagem de coração e fígado e colando também os beatas de cigarros. E queria explicar de que isto prejudica a saúde de uma certa forma. E o que mais é prejudicado no nosso organismo, que é responsável por bombear o sangue no nosso organismo, é o coração e o fígado, que é mais frágil. Então, stop as drogas. Jovens, abre a mente. Quer dizer, não é solução ir atrás das drogas. Exatamente. Então, vamos trabalhar. Se tens um sonho, então vai à batalha, porque tudo se vence na batalha. E nós, pessoas um bocadinho com problemas, com perturbações mentais, apanhando beatas de cigarro, mesmo para depois consumir. São aquelas beatas de cigarro que outras pessoas consumiram e estes jovens que sofrem de perturbações mentais apanham mesmo para consumir. Então, quando as pessoas viam ali o Macolanga apanhar, associaram ele àquele grupo de pessoas com perturbações mentais, chamavam mesmo de maluco. E ele, com a persistência que teve, continuou a elaborar trabalhos e se acredita que aquele trabalho deu-lhe muita inspiração até chegar ao ponto de elaborar esses outros trabalhos. Então, para mim, agora o conselho para ti, jovem, é: tenha persistência. Continue persistente no que queres, que um dia chegarás longe. Não é à toa que trabalhamos todos os dias. Agora, Macolanga, mesmo para fechar, considerações finais. Bem, eu agradeço o Belchior Eduardo pela oportunidade que me concede e mandar um rala para o mundo em geral e dizer que obrigado do fundo do coração para quem me apoia, como é que é? Direto e indiretamente. Então, muito obrigado a todos. Okay. Pois é tudo quanto tínhamos de saber agora do Macolanga, ou simplesmente Antônio Macuacua, conhecido aí no bairro de Machaquene. Estivemos hoje aqui a fazer a nossa primeira edição do programa Vidas Abertas. É chegado ao fim do nosso programa. Pedimos agora a ti que coloque o seu like, visualize em primeiro lugar, coloque o seu like, ative o sininho para receber mais atualizações sobre os nossos trabalhos e comente, dê ideias sobre quem mais nós podemos entrevistar, pessoas públicas ou singulares, para que nós possamos, assim que é, conversar com elas e colher mais informações para te agradar. Fique conosco, meu nome é Samuel Chissico, obrigado por assistir.